Olá! Ele é sincero, educado e apaixonado pelo que faz. Natural de São Leopoldo, filho do seu Alceu e da dona Lúcia, desempenha uma atividade que exige muita dedicação. O marido da Patrícia é pai do Thaís, do Mateus e do Eduardo. Tem muito orgulho e satisfação em ser o responsável pelo setor de imunizações e atuar também no setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com o Edson Luiz da Silva. Edson, grande prazer te receber para uma conversa de peso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para falar de um assunto bem indigesto, né? Como é que é lutar contra aquilo que tu não enxerga? Mas esse é um trabalho importante. Na verdade, já atuo há 25 anos no município de Novo Hamburgo com o setor de imunizações e a vigilância. E esse fato é de relevância porque há uma mobilização a nível ministerial, a nível do Estado e com certeza todos os municípios, de trabalhar a questão das imunizações. A imunização é a prevenção das doenças que têm impacto na sociedade. E aí, hoje, no momento, inclusive, estamos trabalhando em cima contra a poliomielite, para manter a doença erradicada no nosso país. Também estamos trabalhando contra o sarampo. E é importante ressaltar que há mais de 25 anos o país não tem casos de poliomielite. Por que isso? Porque se trabalha a questão da imunização, se vacina adequadamente a nossa população, se atinge metas. O Ministério cobra uma cobertura de 95% da população que tem que ser imunizada. E esses fatos são relevantes para que as doenças continuem controladas. Quando a gente fala da polio, eu acho que é um grande case de sucesso aí, né? São 35 anos de combate e há 25 anos nenhum caso. Números que muitos países desenvolvidos no mundo não têm, mas que tu estava me falando que alguns países ainda persistem com esse problema. Países não menos importantes, né? Consideráveis, como o Afeganistão. Isso, Afeganistão, Nigéria, Paquistão. No ano de 2014 nós tivemos casos importantes e por isso que tem que se manter essas campanhas contra a poliomielite, contra o vírus vacinal, contra o polio selvagem, para que evite a reintrodução do vírus dentro da nossa comunidade. São mais de 250 casos só nesses países. Isso mesmo, 200. São números alarmantes, né? Sempre que a gente fala nesse sistema epidemiológico, a gente fala de uma forma alarmista? Na verdade, nós temos que mostrar que as pessoas têm que ficar atentas a qualquer processo. O alarme, esse termo às vezes assusta e nos preocupa, né? Mas assim, no momento que tu alerta as pessoas de que nós temos problemas de saúde pública ainda circulantes no país e no mundo e que nós temos medidas simples, fáceis e baratas, custo zero, para que possa se prevenir. Então, a imunização está dentro disso, né? Então, nós temos que mostrar à população, informar a população. E hoje, Rodrigo, o que a gente percebe é que quando se fala de vacina, se acha que é só vacina para criança. Nós temos um público importante, que é o adolescente, que é o adulto, que é o idoso, que também deve se vacinar, porque ele também pode ser um portador de vírus e de problemas de saúde. Eu acho que é importante que a gente destaque aqui, de certa forma, todos esses trabalhos que são realizados, porque de uma maneira ou de outra, todos nós nos encaixamos em alguns deles. E de tempos em tempos, ondas nos provocam a refletir ainda mais sobre isso, né? Recentemente, a gente de certa forma ainda vive um drama que é a questão do ebola, né? O ebola que alarmou o mundo inteiro, né? Os americanos, quando a gente vê os americanos preocupados com isso, nos dá medo, né? Porque teoricamente, apesar do fluxo de pessoas entrantes e saindo do país ser muito grande, a gente imagina que eles lá estejam muito tranquilos em relação a quase tudo. Mas não é esse inimigo invisível. O ebola, como é que a gente recebeu esse vírus aqui? Importante. Esse vírus que ainda não chegou aqui, que se espera não venha, né? Não venha. Importante estar preparado, né, Rodrigo? Neste momento, nós temos a estrutura do Hospital Conceição, que está mobilizada para receber e poder evitar que esse cidadão com risco do vírus venha ter contato com outras pessoas e aconteça uma epidemia, um surto em relação a isso. Precisamos conhecer um pouco mais, precisamos estruturar melhor as nossas equipes, as nossas estruturas de saúde. Tu deve pensar assim, bom, se é só o Conceição, se vier em Novo Hamburgo. Bom, no momento a gente ainda não está totalmente preparado. Estamos buscando conhecimento. A vigilância, o setor onde eu trabalho, é responsável por a capacitação e por orientação dos profissionais na ponta, né? Importante saber sempre que o risco existe daquele cidadão que vem das regiões de risco, né? Países que estão com casos presentes da doença. Se não ocorrer isso, claro que se trabalha com todas as doenças ainda presentes no Brasil, porque a gente não pode esquecer, porque quando se fala muito de ebola, se esquece, por exemplo, de leptospirose, se esquece de dengue,
Agora nós temos bem presente a febre chikungunya, que é um fato novo, que é uma doença similar à questão da dengue. Então, acho que os fatos dentro da epidemiologia, que é a área de atuação que eu faço e que a nossa equipe atua, ela é bem abrangente. Então, nós temos que ficar alerta sempre a todo e qualquer suspeita de algum problema. Chikungunya é uma coisa lá de cima no Nordeste, né? Ele tem chance de nos incomodar aqui embaixo? É o mesmo processo da dengue, Rodrigo. Você tem acompanhado os mosquitos, as larvas dos mosquitos podem vir elas estão presentes aqui na nossa região já, na né? roda do caminhão, né? Circula do Nordeste para cá e o risco de vir um mosquito, uma larva de mosquito, né? Com a presença do vírus e vir a termos problemas nessa área do chikungunya. Ela também é uma doença mais tropical? Sim, é uma doença mais tropical. Ela prolifera mais no calor e também na água limpa? É o Aedes aegypti, né? Desculpa, Aedes albopictus, que é o parente mais próximo do Aedes aegypti, que é os mosquitos que são causadores. Esse primeiro da dengue, né? E o outro... Nos últimos anos a gente tem visto a dengue se alastrar, mas parece que numa intensidade menor, é isso? É isso que tem acontecido, porque se trabalha muito com as medidas de prevenção. Porque quando tu fala de vigilância, no caso de epidemias, pensa-se assim, tu trabalha sempre quando a doença aparece. Na verdade, a nossa obrigação também é evitar que novos casos ressurjam. Aquele paciente que já está doente, bom, ele é importante para nós, para evitar o contágio. Mas nós temos que trabalhar... Ele não é o alvo do teu setor, exatamente. Isso, é só ele. Nós temos que pensar em quem não está e quem não deve ficar com este problema de saúde. A dengue mobilizou um grande exército nacional, né? Sim, são importante. Milhares, acho que dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil né? envolvidas nisso, né? No estado do Rio Grande do Sul também. Como é que a gente está preparado aqui na região quanto à dengue? Importante ressaltar, inclusive na semana passada, Rodrigo, a gente fez um trabalho chamado LIRA, Levantamento de Índice Rápido. Tu faz uma amostragem de residências no município que tu visita e vê se tem algum foco do mosquito. Esse trabalho é realizado em conjunto Prefeitura, FEVALE, né, com estudantes, e são hoje os nossos agentes que visitaram várias residências da cidade para identificar se temos a presença ou não deste... Isso é por amostragem ou ainda de uma forma bem extensiva? É uma amostragem, né, porque tu não tem condições de fazer com toda a cidade, mas é feito um levantamento em cima da população e se faz uma amostragem adequada desse processo. Acho que não é pouco a gente informar as pessoas das medidas preventivas, lembrando sempre que o importante é não deixar a água parada. Isso mesmo, vasos de plantas, pneus, né, essa questão... Botar uma terrinha no vaso de planta. Isso mesmo. A questão das piscinas, tratar as águas das piscinas, a gente tem muito problema nisso. Né? Mas ele sobrevive ao cloro, por exemplo? Não. Então uma piscina bem tratada, ela está imune. Isso mesmo. A gente pode ficar tranquilo, sossegado em relação a isso. O teu setor trabalha também junto com a vigilância sanitária, né? Como é que é o trabalho que vocês realizam conjuntamente? Bom, até para explicar melhor o fluxo da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, Rodrigo, a estrutura está dentro da Gerência de Vigilância e Saúde. Ela é composta de 3 vigilâncias hoje. Vigilância ambiental, vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, onde estão as imunizações também. Então, em parceria também nos trabalhos com a vigilância sanitária, que é o local que vistoria os estabelecimentos que produzem alimentos, estabelecimentos de saúde. Então, nós tivemos neste ano, inclusive, intoxicações alimentares, pessoas que se fizeram uma alimentação em um local e que tiveram problemas com salmonela e que tiveram... Estão falando de centenas de pessoas que foram internadas. Foi em torno de 150 pessoas, 200 pessoas. E aí o trabalho da vigilância é em parceria, para que a gente monitore esses pacientes, acompanhe os pacientes, e a sanitária faz o trabalho de revisão da estrutura do estabelecimento, até o mesmo caso de fechamento, em função de que não tinha condições adequadas, mas essa parceria é fundamental. Então não conseguimos trabalhar isolado, a vigilância ela precisa de parceiros para conseguir funcionar. Eu não consigo imaginar essa luta em glória e esse caso especificamente que aconteceu no começo do ano foi uma grande estupidez, né? Mas me parece que é a partir dessas coisas que acontecem grandes catástrofes. Né? Porque a gente trabalha com a ideia... Poderia assim, ter sido um dano muito maior. Poderíamos ter vários óbitos. Né? Não tivemos nenhum óbito, tivemos pessoas que tiveram um acometimento assim, de debilidade física maior, porque nós somos diferentes uns dos outros, um tem uma debilidade, outros não, né? Mas assim, todos melhoraram, se recuperaram, estão na sua vida normal. Mas o que demonstra é o seguinte, as pessoas têm uma cultura popular, né, Rodrigo, de achar que, não, mas antigamente sempre se fazia isso. Sempre fizemos assim, usamos o ovo da colônia, que ele é muito bom.
Mas isso mudou muito. Houve um conhecimento em cima, mais especificamente um estudo aprofundado sobre isso, e se observou que algumas situações que naquela época também já aconteciam, como de uma incidência de repente menor, porque a população também era menor, isso passava desapercebido. Não tinha informação Não que tinha existe informação. hoje, né? Então, isso não corria tanto para informar quanto para repercutir casos como esse. Né? E a nossa ideia, Rodrigo, é sempre trabalhar com a questão da educação. Nós em nenhum momento temos aquela ação truculenta, assim, nós vamos lá para fechar, porque não tem amigo. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é que aquele trabalhador, porque é um trabalhador que precisa produzir, ele vive disso, né, é a sua fonte de renda, nós demos condições para ele, mostrar para ele que se ele tiver um produto bom e de qualidade, ele vai vender melhor, ele vai ganhar mais. E a sociedade não vai ser lesada por isso. O uso do ovo propriamente para fazer uma salada de maionese é inclusive proibido hoje, né? Então isso também é um fato importante. Existem ovos vendidos e tem inspeção, né? Existe a compra dele, mas ele tem um custo diferente do outro, né? Então a gente sabe que isso pesa na hora de tu ser vamos dizer, o empresário do teu estabelecimento. Né? Tu tem que avaliar custo-benefício. E não, mas eu sempre fiz e não tive problema. Então isso é o trabalho nosso, de educar, de mostrar que ele pode estar colocando em risco a população e ele mesmo. Vocês recebem denúncias? Recebemos denúncias, sim, a Vigilância Sanitária recebe denúncias com frequência, produtos vencidos em mercados, isso também é um fato importante. Também vistoriamos estabelecimentos de saúde, né? Nós temos supermercados grandes, renomados na nossa capital, fechados nesse ano. Por esses problemas. Por problemas de produto vencido. Né? Aqui a gente não tem incidências mais graves. Mais graves não. Um ou outro caso isolado que a gente percebe, e claro, esses estabelecimentos que têm um renome maior, têm uma preocupação, inclusive tem inspeções próprias dentro do seu serviço. Mas isso não impede que nós também façamos as nossas vistorias, né? Em conjunto com eles. Porque é importante que nós também temos a nossa visão, porque de repente eu chego lá e falo, já foi vistoriado? Não, nós temos que ter o nosso olhar. Porque de repente o nosso olhar é um pouco diferente do deles. E aí a gente retoma algumas coisas, revisa algum processo que não esteja adequado. Acho que é o nosso trabalho. A gente viveu recentemente, nesse último ano e meio aí, algumas situações catastróficas na nossa cidade, tanto de enchente quanto de grandes temporais. Eu quero saber como é que a gente faz para se proteger diante disso e qual é o tipo de ação que o teu setor faz. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Edson, da Secretaria Municipal de Saúde, setor de vigilância epidemiológica.